Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2019 da BRF SA. Informamos a todos que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.brf-br.com/ri, onde a apresentação encontra-se disponível na plataforma webcast. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e após o discurso, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Solicitamos que cada participante faça apenas uma pergunta. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. As declarações contidas nesta teleconferência, relativas à perspectiva dos negócios da empresa, às projeções de resultado e ao potencial de crescimento da empresa, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico geral do país e do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. A conferência será apresentada pelo Sr. Lorival Luz, diretor-presidente global, pelo Sr. Sidney Manzaro, diretor vice-presidente Mercado Brasil, e pelo Sr. Patrício Roner, diretor vice-presidente Mercado Internacional. Passamos a palavra agora para o Sr. Lorival Luz, que iniciará a apresentação. Pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado a todos por se juntarem a essa conferência de divulgação dos resultados da BRF com relação ao segundo trimestre de 2019. Antes de entrar nos resultados e nos números em si, eu gostaria só de reforçar e colocar para todos aqui o reconhecimento com relação às iniciativas que foram implementadas e começaram os ajustes que foram feitos desde o segundo trimestre de 2018, e aí destacando, sem dúvida, os ajustes com relação às plantas que a gente teve naquele momento, de fazer uma adequação fabril com um reposicionamento, anúncios e decisões naquele momento difíceis com relação a fechamento de algumas plantas e férias coletivas, e também o início de adequação dos nossos estoques, uma implementação de um modelo de gestão com uma série de ferramentas, a gente vai estar falando um pouco disso à frente, e também a aprovação de um plano estratégico e também a estrutura organizacional com uma visão de longo prazo que a gente tem feito desde então. Então, esse resultado que a gente está muito feliz com o resultado que a gente está apresentando, acho que é fruto de um trabalho consistente que tem sido feito por toda a organização, nossos mais de 85 mil funcionários, nossos mais de 12 mil integrados, que são parte absolutamente importante dessa companhia e da essência do que é o nosso negócio. E isso reforçando a visão que essa administração tem com relação ao objetivo e à gestão de longo prazo, onde as iniciativas e decisões tomadas têm sempre como objetivo um crescimento contínuo da nossa rentabilidade e de forma absolutamente consistente com relação ao objetivo principal de longo prazo da companhia, e respeitando também a característica dessa nossa indústria e desse nosso negócio, que é uma cadeia longa, viva e interdependente, que precisa ser adequada nessa forma de gestão. Então, depois disso, eu queria só repassar e passar com vocês o resultado, o segundo trimestre, onde a gente teve um avanço
da nossa receita líquida na casa de 18% e também do volume na casa de 0,7%. Então, essa receita veio de uma adequação de preços nos dois mercados, mercado Brasil e mercado internacional, e, sobretudo, de um crescimento de volumes no mercado internacional. Também uma contínua elevação que tivemos na margem bruta da companhia, atingindo 25% nesse segundo trimestre, e o que resultou aí num EBITDA reportado de 1,5 bilhões de reais, com uma margem de 18,6%, mas como a gente já disse no relatório de administração, tivemos um ajuste na casa de 328 milhões de reais positivo com relação ao ICMS, teve um ajuste negativo e um positivo, mas net de 328 milhões, mas mesmo a despeito desse ajuste, um EBITDA robusto na casa de 1,2 bilhões, com uma margem também importante de 14,6%. E também a retomada e a reversão dos prejuízos, o prejuízo que a gente teve ao longo de 2018 para um trimestre com lucro líquido nas nossas operações continuadas de 191 milhões de reais. No segundo slide, eu queria reforçar a disciplina da gestão com relação à geração de caixa da companhia. Então, uma geração robusta de 1,4 bilhões, mesmo excluindo os resultados dos desinvestimentos. E aí, só para lembrar, nesse mês, nesse trimestre, nós recebemos os recursos oriundos da venda de Europa e Tailândia. Mas mesmo depois, mesmo excluindo esse valor, a gente teve uma geração de caixa livre, positiva, acima de 100 milhões de reais. Outro ponto bastante importante é um fechamento do trimestre com um caixa absolutamente robusto de 7 bilhões de reais, o que nos permitirá, ao longo do segundo semestre desse ano, reduzirmos a dívida bruta da companhia e também fazer um trabalho de um liability management bastante forte, visando o alongamento do perfil da dívida da companhia. Então, do ponto de vista financeiro, estaremos trabalhando nessas duas frentes. Como consequência, a gente apresentou aqui uma queda, uma redução significativa na nossa alavancagem líquida da companhia, reportando 3,74 vezes, uma queda significante com relação aos 5,64 que a gente tinha no último trimestre. Isso nos deixa com condições de reposicionar e de mudar e alterar o guidance. A gente publicou um fato relevante hoje, logo pela manhã, onde a gente estamos colocando 3,15 vezes, aproximadamente 3,15 vezes para o final de 2019 e 2,65 vezes para o ano de 2020. Isso está em linha com a trajetória que nós definimos para a companhia, de fazer uma gestão respeitando os ciclos que nós temos na nossa indústria, mas de fazer uma gestão da companhia de forma bastante desalavancada, abaixo de 2 vezes no longo prazo. Então, estamos seguindo com essa trajetória e com essa disciplina, e acho que os resultados obtidos até agora são bastante gratificantes, mas, sem dúvida, é importante colocar que nós estamos no meio de uma jornada e ainda existe muita coisa a ser feita e muita implementação que está em curso e que a nosso compromisso, de novo, apenas para reforçar, é um compromisso com as iniciativas de longo prazo e que trarão os resultados no seu devido tempo. No próximo slide, no slide número 6, eu queria só reforçar e destacar que, independente, mas junto com a gestão
financeira e os resultados financeiros que estão sendo reportados, nós também estamos trabalhando de forma muito consistente em relação a outros itens que são absolutamente importantes na companhia. Então, eu queria destacar aqui e colocar algum desses itens, que é uma evolução e um aumento do nosso investimento de marketing que tem sido feito junto com o lançamento de novos produtos e onde a gente coloca de forma muito importante e relevante a importância que tem a inovação, o lançamento de novos produtos e o posicionamento adequado de nossas marcas no mercado para que se sustente a força que elas têm, tanto de Sadia, como de Qualy, como de Perdigão e as demais marcas também. Então, isso em conjunto com uma melhora e um trabalho que tem sido feito nos programas de atendimento a cliente, que vai ser mais detalhado pelo Sidney e pelo Patrício, isso traz um efeito e traz um resultado no médio e longo prazo. Então, são iniciativas que nós estamos fazendo de forma muito consistente. Adicionalmente, estamos trabalhando muito e eu tenho dedicado muito tempo no engajamento e no trabalho de cultura para reforçar e fortalecer os nossos compromissos fundamentais com segurança, com qualidade e integridade e também o estabelecimento e a construção de uma cultura forte BRF, para de fato a gente tenha e tendo uma identidade robusta, trazendo uma proximidade maior com as nossas raízes, com a nossa essência do que é essa empresa, e estamos fazendo isso de forma muito consistente. Então, só para dar um exemplo, nesses últimos 45 dias, eu tive pessoalmente visitando aí nossos integrados e as nossas operações no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Mato Grosso, em Goiás, passando de fato a importância, a relevância e aquilo que a gente acredita para o futuro da companhia. Também estamos trabalhando numa frente que é absolutamente importante e relevante, que é na gestão de pessoas, na gestão de talentos e trabalhar na nossa sucessão. Então, esses programas estão acontecendo ao longo desse ano, de forma a termos uma sucessão assim no futuro vindo de dentro. O que a gente quer é com uma cultura forte, com uma cultura BRF, um trabalho grande de treinamento, de preparação para que a sucessão dos nossos gerentes, diretores executivos, vice-presidentes, venham de fato de forma interna, assegurando assim uma continuidade do nosso negócio, sem rupturas, sem mudanças de direção, mas tendo sim uma consistência, o que nos assegura essa trajetória e essa continuidade e essa consistência no longo prazo da companhia. No próximo slide, no slide número 7, eu queria só destacar a tendência de resultado da companhia. Então, a gente vê um volume com crescimento de 8% trimestre contra trimestre, mas aqui é importante destacar que, a despeito de uma queda de volume no Brasil, oriundo do reposicionamento, o Sidney vai detalhar isso tudo, nós tivemos uma melhora no mix de produtos e a qualidade do resultado bem em linha e alinhado com a estratégia e com as decisões que nós tomamos. Então, a gente vê um crescimento robusto na nossa receita, nas duas geografias, Brasil e no mercado internacional, o que traz uma melhor qualidade no resultado. Então, quando a gente olha o lucro bruto, a gente vê uma expansão do lucro bruto, fruto de uma melhor execução operacional e comercial em todos os mercados.
Só para vocês terem uma ideia, vocês viram nos resultados, o nosso custo do produto vendido por quilo, ou seja, o CPV por quilo, caiu, teve uma redução na casa de 4%. A despeito de um preço médio, por exemplo, e você sabe a importância que o grão tem no nosso resultado, de um aumento dos grãos de 2018 para 2019, se a gente pegar os mesmos períodos base para a formação do CPV, um aumento na casa de 15%. Então, temos aqui um resultado bastante importante, bastante relevante nas duas dimensões, tanto na dimensão comercial e receita, como na dimensão de custo, e o que gerou um EBITDA crescente mesmo, e aqui é importante destacar, com um maior investimento ou maiores despesas de marketing, porque de fato acreditamos extremamente importante mantermos as nossas marcas fortes, com qualidade, com posicionamento adequado, que nos proporciona uma melhor rentabilidade de forma no cômputo geral. No próximo slide, apenas colocando o resumo dos nossos resultados, mas aqui é importante colocar que nessa trajetória existe aqui uma consistência, uma disciplina e uma visão de longo prazo que nos fez e nos faz seguir com a nossa trajetória e com a implementação do nosso modelo de gestão, que consiste aqui não só nas ferramentas como o GPD, o OBZ e a gestão administrativa, mas também na implementação do CEL, que é o nosso sistema de excelência operacional, que já foi feito e concluído o piloto em 3 unidades, estamos em implementação em outras 14 unidades e temos uma trajetória para que isso seja feita nas mais de 30 unidades da companhia. Da mesma forma, trabalhamos na excelência comercial, com programas de excelência em vendas e excelência em logística, que nos faz a cada dia melhorar o nosso OTIF, reduzir a nossa ruptura e de forma consistente gerar um melhor valor agregado aos nossos clientes, com um melhor produto e melhor serviço também. E isso nos dá ainda mais robustez para seguir nessa trajetória. E isso é feito todo dentro do modelo de GPD, onde nós acompanhamos todas as métricas, todos os KPIs da companhia de forma muito consistente, sistemática e com muita disciplina. Indo para o próximo slide, o slide número 9, apenas um resumo de onde nós estamos com relação à alavancagem. Então, uma trajetória de alavancagem de 3,74, estamos indicando que estaremos aproximadamente na casa de 3,15 ao final desse ano, portanto, abaixo da nossa orientação inicial de 3,65, mas, acima de tudo, aqui a robustez do nosso caixa, o que indica que nós temos aqui um caixa suficiente para os próximos 2 anos e deixando de forma clara a nossa gestão de evitar qualquer tipo de risco de liquidez ou de refinanciamento no curto prazo, e aqui o que demonstra que a companhia, nesse momento, com essa trajetória, não tem a necessidade adicional de caixa para os seus compromissos ou para a orientação dos seus investimentos que estão dentro do nosso planejamento estratégico. Eu queria só passar rapidamente para o slide número 11, falando um pouco aqui da perspectiva e os impactos que a gente tem no preço de soja e milho. Aqui, eu acho que a gente já apresentou esses gráficos nos últimos trimestres, então, olhando aqui o preço de soja e milho, a gente coloca aquela linha que é o preço médio dos trimestres anteriores ao resultado do trimestre que a gente reporta, ou seja, é um pouco do efeito que o preço spot tem no CPV da companhia. Então, quando a gente olha isso, a gente vê um crescimento da base de preço que impacta o CPV do segundo trimestre de 2018 para o segundo trimestre de 2019, um crescimento aí
tanto no preço de milho como de soja, entre 14% e 15%. E aqui o que a gente quer passar é que existe agora, o que a gente tem é uma estabilização, de certa forma, desse preço daqui para frente, com uma tendência de queda, principalmente com a safra absolutamente favorável no Brasil e na Argentina. Também sabemos que teve aqui uma volatilidade com base no tardio do plantio americano. Na próxima segunda-feira, o USDA vai reportar um novo status desse plantio. Temos que entender o que vai vir desse relatório e poderá ter nova volatilidade, mas a companhia trata estes insumos de forma absolutamente consistente, como um insumo e não como um ativo financeiro. Ou seja, a gente se posiciona de forma a ter o melhor custo e a melhor armazenagem possível para atender a nossa produção. E isso tem sido feito e foi feito ao longo desse primeiro semestre, o que nos dá bastante tranquilidade e otimismo com relação aos impactos que teremos no nosso CPV ao longo do segundo semestre, primeiro trimestre de 2019. Com relação aos preços aqui das proteínas, é sempre bom aqui relembrar, ao longo de 2018, os preços foram impactados aqui e sob pressão devido aos fechamentos de mercado de Rússia e Europa, tanto para aves quanto aqui no Rússia com os suínos, o que fez uma pressão de baixa nos preços das proteínas no Brasil, e à medida que os estoques e a produção foi se adequando, os preços foram recuperando e reposicionando ao longo de 2018 e ao longo aí de primeiro semestre de 2019. Então, basicamente o efeito que a gente tem no Brasil é o efeito dessa dinâmica aqui. E agora temos aqui que monitorar o efeito que pode ter da peste suína africana, que pode ter já algum impacto a partir do segundo semestre. Aqui um dado com relação à peste suína africana que é importante colocar, são dados do Ministério da Agricultura chinês e os dados de preço de Bloomberg, que os fatos que a gente tem reportado até o momento de uma queda em número de cabeças de suínos, de matrizes e de leitões, que tem uma queda relevante, e o mercado, o preço de referência na China, que começou a partir desse segundo trimestre a ter um aumento mais relevante no mercado local. A gente, obviamente, nós temos que monitorar esses movimentos aqui. O outro efeito importante a se considerar, que grande parte da importação que é feita pela Ásia com relação a suínos, cerca de 60%, 65% vem de Europa. E Europa já se apresenta com alguns casos de contaminação, principalmente no leste europeu e em alguns outros países também da Europa Ocidental. Então, sem dúvida, merece a atenção de todos nós esse movimento e um acompanhamento dos efeitos que a gente pode ter para os trimestres seguintes. Aqui apenas para demonstrar o efeito e deixar a informação para vocês, o efeito desse mercado de preço, de volume no mercado internacional, ele de fato ainda é tímido no segundo trimestre. Então, quando a gente olha os dados do SECEX com relação ao frango do Japão, vocês podem ver que ele se encontra ali em termos de volume praticamente na média do que foi o ano passado, com sim um ajuste de preço mais íngreme aqui, um ajuste maior apenas no final aqui do trimestre em junho de 2019. Teve sim um aumento da exportação de suínos para a China e um ajuste de preço mais para o final do trimestre também, ou seja, ainda com pouco efeito nos resultados da companhia,
e, obviamente, teremos que acompanhar o cenário para os próximos trimestres. Com isso, eu vou passar a palavra para o Sidney, que vai estar falando do mercado Brasil, e aí depois eu volto para as perguntas e respostas. Bom dia, agradeço a presença de todos. Quero dividir com vocês os resultados do Brasil. O Lorival acabou de falar que os resultados da BRF foram bastante positivos, e eu quero aqui dar visibilidade também aos resultados que o Brasil teve junto aos resultados da BRF. Então, começando na página 16, nós alcançamos um crescimento de receita líquida de quase 11% versus o ano anterior, e o mais importante, né, um ganho consistente de margem bruta, atingindo 24%. Esse 24% é o melhor resultado em margem desde janeiro de 2018, ou seja, mostra uma consistência, uma recuperação de resultado. E esse resultado veio através de ganho de preço, mas também de mix e de eficiência operacional. Olhando o EBITDA, e aí até para que a gente se concentre no EBITDA, o resultado operacional, excluindo todos os efeitos de tributos, o Brasil atingiu 462 milhões, importante, uma margem de 11,3%, também desde janeiro de 2018, é a primeira vez que alcança o patamar de duplo dígito, mostrando uma recuperação consistente, e quando comparado ao ano passado, um ganho de 153%. E isso sem abrir mão daquilo que nós acreditamos que é alinhado à perenidade dos negócios, ou seja, sem abrir mão dos investimentos nas nossas marcas. Nesse período nós tivemos um investimento 20% maior do que o ano anterior, onde nós fizemos na Sadia um trabalho muito com o segmento de frios, uma campanha muito focada nesse segmento, mas também trouxemos agora muito forte no último trimestre o fim de semana Sadia, todos vocês devem ter acompanhado, onde a gente dava uma ênfase muito grande a nuggets, hot dog e pizza. Também trouxemos uma campanha bastante robusta para Perdigão. Trouxemos o Luciano Huck para comer junto com a gente, na mesa. Uma campanha muito bem avaliada. E, por fim, também trouxemos o Evaristo Costa para degustar a nossa Qualivita, experimentar a nossa Qualivita. Isso tudo bem alinhado ao nosso planejamento estratégico de manter e recuperar a preferência das nossas marcas. Olhando na página seguinte, na 16, eu queria também enaltecer o trabalho de execução, de eficiência do nosso negócio, que é muito importante. Então, o resultado mostra um crescimento do mix de valor agregado, contribuindo para o resultado positivo do Brasil, principalmente nas categorias de frios e margarinas, mas também tivemos um ganho de mix de canal, com ênfase no pequeno varejo e no food service. Continuamos evoluindo e construindo rapidamente bons resultados de produtividade em logística. O projeto nosso, o Lean, que é transformar as nossas operações mais enxutas e produtivas, estão entregando resultados superiores ao planejado. E também, de novo, sem abrir mão eficiência, produtividade, sem abrir mão de serviço. Nosso OTIF, comparado ao ano passado, cresceu 8 pontos percentuais comparado ao ano passado, ou seja, o nosso nível de serviço aos nossos clientes não foram penalizados pela evolução da nossa produtividade, muito pelo contrário, evoluímos significativamente a nossa prestação de serviço, a nossa eficiência de serviços. E isso tudo suportado por um programa
que mantém os ganhos efetuados, né? O Mais Excelência é um programa que consolida as melhores práticas, que estabelece os padrões de execução e de eficiência que nós buscamos, tanto em vendas quanto em logística, já 100% implantado, para assegurar todos os ganhos e buscar as melhores práticas dentro do segmento e fora do segmento. E o mais importante, que é o nosso principal desafio, é sem dúvida nenhuma o engajamento dos nossos colaboradores. Fico cada vez mais orgulhoso do trabalho que está sendo feito pelo nosso time, pela nossa gente, cada vez mais alinhado ao nosso plano estratégico, cada vez mais comprometido e cada vez mais tendo orgulho de pertencer à nossa empresa. Dando uma tradução dos números, olhando a página 17, a gente pode ter todos esses pontos que foram apontados agora de uma forma mais gráfica. Tivemos um impacto de volume em função da passagem de preço que o Lorival comentou, e é importante qualificar esse preço e esse volume. Então, tivemos uma queda de 4% sobre o ano passado. Essa queda ela é muito mais acentuada no segmento de in natura, onde caímos aproximadamente 9%. Em processados, a queda foi de 2%. Mas quando a gente olha o curto prazo, in natura ainda continua caindo, fruto de um aumento de preço, de quase 30%, decorrente do que estava represado nos últimos 3 anos em função de todo excesso de oferta que nós tínhamos na cadeia, não só com o BRF, mas todo o segmento. Então, ao equalizar esse estoque, demanda e oferta ajustado, o que estava represado foi repassado de uma forma em todo o segmento, então 30% de aumento, e aí a gente sofreu uma queda maior de volume. E está visto aí dentro do quadro, esses 4% tem 9% de in natura e 2% de processados. A boa notícia em processados, que a queda foi de 2% comparado ao ano passado, já no último trimestre o crescimento de quase 5% nos volumes versus o primeiro trimestre, ou seja, em função da melhor execução comercial e também do maior follow-ship da concorrência, pudemos já ter uma recuperação de volume versus o primeiro trimestre. Isso fez com que as nossas receitas crescessem 11%, também versus o primeiro trimestre crescemos 4%, fez com que o lucro bruto crescesse nominal 50% versus o ano passado, versus o primeiro trimestre 17%. Agora, o importante é aquilo que eu comentei, uma marca de 24% de margem, que é a melhor desde quando a gente tem mostrado de janeiro de 2018. Excluindo os efeitos tributários, isso faz com que a gente atinja uma margem de 11% de EBITDA, ou seja, desde janeiro de 2018, a primeira vez que a gente atinge duplo dígito, com crescimento versus o primeiro trimestre de 23% e versus o ano anterior de 153%. Aqui demonstrando exatamente isso que eu comentei agora, na curva histórica, primeiro trimestre de 18 saindo de 20 para 24, de forma consistente, no acumulado do primeiro semestre de 19 para 22,7, e excluindo os efeitos tributários, é a primeira vez que a gente atinge duplo dígito desde o primeiro trimestre de 18, atingindo 11,3, efetuando, se fosse considerando os tributários, 19, excluindo os tributários, 11,3, que faz com que a gente saia de 7% no primeiro semestre de 18 para 10,4% na média, e no último pico 11,3. Então, esses são os resultados do Brasil. Agradeço a atenção de vocês e chamo o Patrício para dar continuidade e mostrar os bons resultados do mercado externo também. Bom dia a todos. Muito feliz aqui de compartilhar com vocês um pouquinho mais do mercado internacional.
Podemos ir aí no slide 20, onde dá para observar a separação entre o halal e as outras regiões, onde tem uma mudança ainda pequena para de pronto que a gente estaria esperando devido a todas as notícias que estão acontecendo em diferentes lugares do mundo. Isso mostra que o halal está bem robusto, eu vou explicar depois um pouquinho mais, e as outras regiões também estão crescendo muito mais assim, com muito foco no mix, nos canais, nos países, que também eu vou passar a detalhar. Quando nós vemos a receita líquida, você pode ver o crescimento bem significativo, tanto do segundo trimestre do ano passado, bem similar ao primeiro trimestre desse ano, versus o segundo trimestre. Estamos falando entre 24% e 25% de crescimento, o que dá uma EBITDA de 85% versus o último trimestre, até de quase 290% versus o mesmo trimestre do ano passado. O que principalmente gera esse resultado é, no mercado halal, a solidificação do crescimento da rentabilidade e a expansão das categorias de processados. Nós estamos falando de processados principalmente produzidos no mercado, caso a fábrica do Oriente Médio, caso as fábricas da Turquia, e complementado pela exportação do Brasil, do processados do Brasil para esses mercados. Além do bom desempenho da Arábia Saudita e do Golfo em geral, nós temos atingido um resultado muito parecido nos outros países. E o segundo trimestre, que é quando prepara a temporada do verão da Turquia. Além que da Turquia, a gente vem atingindo uns EBITDAs muito altos comparado com o histórico da companhia. Quando nós vemos os outros mercados internacionais, tem muito crescimento da receita e da rentabilidade, principalmente no Japão, na Coreia do Sul, no México e África. Depois eu vou passar a detalhar um pouquinho mais também nos dois. Quando vamos no slide 21, eu acho bem interessante essa página para entender um pouquinho mais como se comporta o mercado internacional. Como falei, por geografia, o halal quase 60%, no halal 40%. Quando nós vemos por proteína, a proteína principal, estamos falando das aves, 87% do total, suína 8% e os outros 5%. E o mais interessante, quando nós abrimos por família, podemos ver muito balanceado entre aves inteiras e cortes de frango, com 34%, 45%, suínos 8% e SPP 13%. O interessante de remarcar aqui que quando a gente fala de aves inteiras, poderia ser interpretado como mais commodity do mercado internacional. Mas nesse caso, quase o contrário. Nós estamos falando das aves inteiras que vão para o Oriente Médio, que, como todo mundo fala, o griller, um frango inteiro que vai de 800 gramas a 1.400, atingindo diferentes consumidores e diferentes canais dentro do que seria varejo e diferentes tipos de food service. Tem clientes que preferem de 1,1 kg, 1,2 kg e demais. No caso da Turquia, são as aves inteiras resfriadas. Então, nos dois mercados principais, tanto no Oriente Médio, no Golfo, como na Turquia, estamos falando de umas aves inteiras que se vendem com premium de preço, com marca e através de nossa própria distribuição, que, como vocês já sabem, ela é muito eficiente comparado com os concorrentes locais. Quando a gente abre a parte de cortes de frango, tem mercados como México e demais que levam no peito, como Oriente Médio também, e tem mercados asiáticos que levam a perna. Perna, ela é desossada, ela é calibrada, ela é troçada, então são cortes de frango com muito valor agregado. Quando nós falamos dos suínos, é principalmente para a Ásia, complementado com a África, cortes mais baratos para a África, cortes de maior valor agregado para a Ásia. E o crescimento dos SPP, que é uma coisa que não é só no Oriente Médio, por causa da marca e demais, tem muita penetração dos SPP, dos processados na África e muito na América do Sul, também um pouquinho na América Central. Indo para o slide 22, quando abrimos um pouquinho mais o mercado halal, esse quase 60% do total, nós estamos falando de um crescimento de processados significativo, quando falamos de 12% para 14% do total, por causa do grande volume que vende o mercado halal.
o crescimento da receita bem significativa, entre 15% de um trimestre para outro, 12% versus o ano passado, mesmo trimestre, e uma EBITDA que tem um crescimento bem significativo, de 30% versus o trimestre, mais de 100% versus o ano passado. Aqui tem uma parte que é preço, 11%, 11,6%, mas tem muito de melhor mix, como eu estava explicando no slide anterior e também agora, mix de canais, produtos e também a escolha dos países, com um ganho significativo da participação do market share nas categorias de processados. E quando nós vamos no outro segmento do internacional, aí vocês podem observar também o crescimento de volume bem interessante, de 188 para 207 mil toneladas no trimestre, onde as aves têm uma pequena diminuição na relação como um todo, além que o volume está crescendo, e um crescimento nos suínos, mas também nos processados, como eu estava explicando, por mercados bem específicos. Quando nós vemos o crescimento da receita líquida, estamos falando de 42% versus o trimestre anterior, 46% versus o ano passado. Aqui tem uma combinação que depois vou explicar de preço, mix e demais, e o EBITDA, obviamente, que é o que mais ressalta aqui no mercado internacional fora do halal, que passa de 7,8% do trimestre anterior para 20%. 20% é ainda maior que o EBITDA do halal, onde a gente tem mais distribuição controlada, onde tem fábricas locais e demais, por causa da recuperação de mercados específicos. Estamos falando de um aumento de preço de 33% ano contra ano de todos os países, maior volume embarcado, quase 10%, uma margem bruta no mercado asiático que cresce, mas não é o principal destaque. O principal destaque é o muito bom desempenho comercial do nosso time da África, muito mais perto dos clientes, muito mais parcerias, principalmente por causa do cenário que está vindo para o futuro. Eles precisam de um fornecimento contínuo. Então, estamos muito mais próximos do que estávamos no passado. Muito bom desempenho nas Américas. O time da América tem feito um trabalho incrível na América do Sul, principalmente na nossa própria distribuição do Chile, onde tem uma melhoria do resultado bem significativo. E, obviamente, no México, onde a gente foi muito rápido para vender mais volume através de novas cotas. E depois, para finalizar, a peste suína africana, que sim trouxe impactos no preço da Ásia no final do segundo trimestre, mas é muito mais o que a gente conseguiu de mais disponibilidade devido ao aumento de produção de cortes desossados, calibrados e demais, que ajudaram a esse preço se consolidar através de dar um serviço melhor aos nossos clientes, para ajudá-los a eles a atingir canais de maior valor agregado. Então, mais ou menos aqui eu fecho bem rápido, estava preocupado pelo tempo, mas muito feliz de compartilhar com vocês os super resultados que a gente está atingindo no mercado internacional. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que cada participante terá direito a uma pergunta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Luca Cipiccia, Goldman Sachs. Oi, bom dia a todos e parabéns pelos resultados do segundo TRI. Vou tentar fazer duas perguntas, uma sobre o Brasil, se possível, e outra sobre os mercados internacionais. Começando com o Brasil, acho que vocês comentaram um pouco essa dinâmica de trade-off entre preço e volumes, que está sendo clara e acho que está emergindo de uma forma bastante evidente. E eu queria entender um pouco melhor se tem algumas indicações de canal também, e se você pode comentar um pouco mais entre rota e se tem alguma indicações que a gente pode olhar também para interpretar um pouco o que você espera ser o desenvolvimento do mercado olhando pela frente. Eu acho que essa recuperação de volume pode acontecer com o consumo que está gradualmente melhorando. Então, essa seria a primeira pergunta sobre o Brasil. Você pode qualificar um pouco mais?
E, em segundo lugar, sobre os mercados internacionais, acho que é uma pergunta um pouco mais geral, que é o seguinte: as margens do internacional sem halal, de fato, mais que dobrou um trimestre com o outro. Agora, essas dinâmicas parecem sendo relativamente excepcionais, ou está tendo muito disruption, mas teoricamente esse disruption só deveria aumentar nos próximos trimestres. Então, tem outros fatores que a gente deveria considerar para não assumir que esses níveis podem ser mantidos por lo menos nos próximos trimestres, ou até vai ter um novo equilíbrio. Então, mais uma pergunta um pouco mais geral, mas acho que seria útil você ajudasse a gente a colocar isso. Obrigado. Obrigado, Luca. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar também, antes de passar para o Sidney, eu vou aproveitar só falar um pouco aqui do que a gente colocou com relação ao mercado internacional. De fato, como você viu, os dados que a gente tem e vão sendo apresentados com relação à produção chinesa, com relação ao impacto de novos focos que estão acontecendo no leste europeu, na Europa, nos deixa num momento de realmente estar olhando o cenário daqui para frente com uma perspectiva mais parecida com o que a gente teve aqui ao final de junho, ou seja, com um volume crescente, pegando pelos dados do SESEX e tudo mais, e assim também com um preço que pode tender à estabilidade do que a gente teve de junho e, inclusive, dependendo da demanda efetiva que vier a acontecer, com um aumento também. Então, de forma geral, com os dados que a gente tem presente até o momento, ele demonstra uma perspectiva positiva com relação à captura de resultados. E eu vou, depois eu volto, caso você precise de mais alguma coisa, e com relação aqui a Brasil, eu vou passar para o Sidney, mas de fato, não só com relação a tudo que a gente tem feito, mas também à medida que a gente está com um crescimento de demanda no Brasil, com um crescimento econômico que vier, a gente está preparado para que tenha uma captura desses ganhos de forma muito consistente e já com uma execução comercial mais adequada, alinhada com o nosso planejamento. E aí sim inclui um crescimento no atendimento e de volume na rota e no pequeno varejo, mas aí eu vou passar para o Sidney detalhar um pouco para ti. Obrigado. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou tentar responder de forma separada a sua pergunta, porque ela tem três componentes, três situações. Então, acho que primeiro, nós tomamos a decisão de liderar, pelo líder que somos, né, de liderar esse movimento de preço. Então, nós tomamos a iniciativa no mercado, e quando se toma essa iniciativa do mercado, ao puxar até que aconteça o follow-up da concorrência, você acaba sendo pressionado mais tanto pelo volume quanto pelas negociações propriamente dito com os clientes. Segundo, esse é um processo que no final acaba ajustando ou trazendo benefícios para toda a cadeia, não só para a indústria, mas também para o varejo. Eu acho que a gente tem contado com uma compreensão muito grande por parte dos principais varejistas e um entendimento muito grande nos últimos 2 anos nós tivemos uma pressão muito grande da cadeia que fez com que estrangulassem as margens da indústria. Isso não é bom para ninguém, nem para o varejo, e agora sim uma compreensão muito grande por parte deles de que esse movimento precisa ser recomposto, e temos contado muito com essa compreensão. Olhando a sua resposta, dando uma resposta mais dividida em relação ao que você falou sobre os canais, nós tivemos comportamentos diferentes. Então, em relação ao rota,
né, que é onde estão o pequeno varejo do nosso negócio. Nós tivemos um processo, aí, uma combinação de execução mais comprometimento e desempenho da nossa equipe, onde nós sofremos muito pouco em relação à variação de volume, muito pelo contrário, nesse período até tivemos um crescimento de volume, ou seja, o preço teve um impacto não teve impacto, nós crescemos. Então, respondendo para você, a rota sofreu bem menos nesse momento. Food Service andou de lado, ou seja, não teve queda, uma migração entre canais, entre cozinhas industriais e pequeno varejo, junto com as grandes redes, onde nós temos alguns contratos, e esses contratos nós tivemos que sentar, discutir, negociar, renegociar, isso leva um tempo um pouco maior. O volume não foi afetado, mas, de novo, contando muito com a colaboração dos nossos clientes e compreensão do cenário, houve o repasse. E, por último, que é onde estão o grande varejo, o canal de cash, o varejo nacional, as grandes redes regionais, onde o nível de concorrência é maior, onde a exposição é maior, que aí tem impactos diferentes de cada indústria em função dos seus estoques, algumas retardam mais o follow-ship, outras não. Então, nesse grupo, nós tivemos uma queda de volume, onde nos últimos 3 meses, 4 meses, a gente tem sentado, discutido, negociado com os nossos clientes, com o passar do tempo e com o follow-ship da concorrência, no começo 20%, 40%, 60%, chegando a 80% em follow-ship, a gente já percebe que estamos deixando para trás esse espaço de negociação e concentrando muito mais na ativação, nas ações que nós estamos fazendo junto com o varejo, recuperando esse segmento que é muito importante dentro do mercado. Então, o maior impacto foi no autosserviço, mas já mais suave do que estava no início, já praticamente voltando ao patamar que nós tínhamos antes. Não sei se respondi no detalhe, Luca. Sim, muito bom, muito interessante. Agradeço. Imagino que a resposta do pequeno varejo, de alguma forma, a gente pode interpretar como uma indicação positiva, tanto de pricing power, no geral, quanto de elasticity, no sentido que eu acho que o pequeno varejo é um pouco mais, a diferença entre sell-in e sell-out pode ser um pouco menor. Então, a elasticidade, no final das contas, não está sendo tão grande quanto aparece, né? Se o pequeno varejo não sofreu tanto de volume. Eu acho que a elasticidade existe, mas também existe um trabalho muito forte nosso, como eu comentei, dos programas estruturados do Mais Excelência, que trabalha de uma forma a ter uma melhor execução, uma melhor prestação de serviço. Isso, de alguma forma, contribui para que esse efeito seja reduzido, mas sim, trabalha, acho que esses efeitos todos melhoram o mix de canal, melhoram o mix de categorias e melhoram o mix de região. Isso tudo contribui para uma melhor rentabilidade. Obrigado. Próxima pergunta de Isabela Simonato, Bank of America. Bom dia, Lorival, Sidney, Patrícia, parabéns pelo trimestre. Eu tenho 2 perguntas. A primeira delas, acho que surpreendeu todo mundo o nível de preço que vocês já estão conseguindo fazer no mercado internacional, né? O que talvez mostre que o mercado está ainda mais apertado. Olhando por esse ciclo de proteínas, né, positivo por conta da gripe suína, a resposta no trimestre passado vocês tinham dito que vocês iam provavelmente usufruir desses preços mais altos de proteína sem grande resposta do lado da oferta, né, sem grandes investimentos. Essa ainda é a cabeça de vocês ou tem investimentos a serem feitos do lado de plantel ou da indústria para se beneficiar dessa demanda mais forte de proteínas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, também depois de resultados tão fortes, da melhora do balanço, que tipo de liability management dá para vocês fazerem daqui para frente, ou que tipo de redução do custo da dívida dá para a gente imaginar que vai acontecer ao longo dos próximos 12 e 18 meses?
Obrigada. Obrigado, Isabela. Com relação aos investimentos, a gente falou recentemente, o que a gente está fazendo, sim, é uma adequação dentro da nossa plano de CAPEX e a disciplina financeira que a gente tem com relação à desalavancagem, mas a gente está, sim, fazendo alguns investimentos necessários para atender essa demanda. E, de novo, só para colocar, é importante colocar isso, o entendimento nosso é que isso não é uma mudança estrutural da demanda. O que a gente tem agora, nesse momento, é uma ruptura na oferta temporal. E aí a questão do tempo é que a gente precisa entender à medida que essa questão da gripe suína africana se resolva ou que consiga ser contida. Então, por isso, os investimentos que estão sendo planejados, estão sendo feitos, e são feitos com base nesta ótica, de que a gente aproveite este momento da ruptura da demanda para suprir a necessidade do mercado e está atendendo, na medida do possível, a necessidade de mercado, mas sabendo que em dado momento essa situação será resolvida e a gente não pode ficar com um excesso de oferta, que aí sim trará um efeito muito negativo quando isso vier a acontecer. Então, tem sim alguns investimentos feitos, a gente já falou de investimentos na casa de 170 milhões de reais e a gente está avaliando e está avaliando novos investimentos que possam ser feitos e aí serão divulgados assim que concluído as análises que estão sendo feitas. Com relação a liability management, com a posição robusta de caixa que a gente tem e a tendência de desalavancagem, o que a gente vai estar fazendo sim é reduzir a dívida bruta nesse momento e olhando o mercado internacional e mercado local com o objetivo de alongamento do perfil da dívida e renegociações que nos permitam, sim, reduzir o custo da dívida. Então, a gente vai estar trabalhando muito intensamente em liability management nesses próximos 6 meses aqui, ou seja, no segundo semestre, e aí colocando, aí, vendo pelo resultado, que caixa novo, ou seja, caixa novo, a companhia de fato não precisa. O que a gente vai estar fazendo é efetivamente uma gestão de uma melhor adequação dívida bruta e prazo de dívida e seu custo. Tá claro, obrigada. Obrigado, Isabela. Seguimos com Leandro Fontanesi, Bradesco BBI. Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu tenho 2 perguntas também. Vocês mencionam no press release que vocês aproveitaram o cenário de grãos para fazer uma mudança na estratégia, né? Então, na parte de armazenagem e de pricing. Se vocês pudessem explicar um pouco melhor que mudança é essa. E o segundo ponto, uma pergunta um pouco mais básica, se vocês pudessem explicar o efeito na geração de caixa do ICMS. Acho que, Lorival, você mencionou rapidamente, mas se pudesse explicar novamente esse efeito, eu agradeço. Obrigado. Tá bom, obrigado, Leandro, pela pergunta. Com relação a grãos, o que eu quero deixar muito claro, a forma que a gente enxerga a gestão de grãos aqui, que é um insumo absolutamente relevante e que a gente não trata ele como, vamos chamar... Caiu a ligação? Não, estou te ouvindo. Ah, tá bom, então tá ótimo. Desculpa, é que me falaram que tinham caído a ligação aqui. Então, a gente trata ele como uma gestão de um insumo absolutamente relevante e não como um ativo financeiro para se posicionar ou para fazer qualquer tipo de especulação. Então, o que a gente fez dado o momento, e vocês viram as curvas que se apresentaram, a gente usou aquele momento para, de fato,
fazer a compra desse insumo e ter a garantia do abastecimento a condições absolutamente positivas, mas dentro dos limites que a gente tem e da gestão que a gente tem com relação a esse insumo e aos riscos de preço que ele apresenta. Então, fazendo essa gestão, inclusive, aproveitando o momento da safrinha para fazer um nível de estoque mais adequado para ele, tá? Então, o que nos dá uma boa segurança com relação ao próximo semestre e aí até com relação ao primeiro trimestre do próximo ano, dado as transações e as compras que foram já efetivadas. Então, basicamente, é isso. Com relação ao ICMS, ele, de fato, são ajustes de provisão, então, tanto uma provisão de pagamento no caso da cesta básica, como uma provisão de recebimento, como na base do PIS/COFINS. Então, é importante que, independente dessas provisões, que são provisões não caixa, a geração efetiva de caixa da companhia foi positiva no montante que a gente reportou de quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, mas como a gente recebeu os proceeds das vendas de Europa e Tailândia nesse trimestre, mesmo tirando isso, foi um fluxo de caixa positivo na casa de 100 milhões de reais. E aí, no nosso relatório de administração, a gente coloca lá na página 17 toda a geração desse caixa já com os efeitos não caixa das provisões. Então, e mesmo no caso de capital de giro, tendo um investimento de capital de giro com relação aí às compras que foram feitas de grãos, tá? Perfeito, ficou claro. Só me permite uma pergunta adicional. Na questão da peste suína, vocês mencionam, enfim, que teve até um efeito no Japão e na Coreia do Sul, que talvez deixa claro que também tem um efeito de realocação de volumes, né, quando você tem essa questão na China. Como que a gente pode pensar, e o que vocês estão vendo de questão de substituição de proteína, ou seja, dessa queda de produção de porco? Realmente o frango tem sido a principal substituição e deve continuar sendo, e aí também efeito de bovino, se está competindo nessa substituição, e também processados eventualmente. Como a gente pode enxergar essa realocação e também a questão da substituição? Leandro, de fato existe, o que a gente tem que respeitar com relação a isso? Uma é o hábito de consumo, né? Então, você sabe que tem hábito diferente, enquanto no caso do frango, o europeu come mais carne branca, na Ásia é mais a carne escura. Existe e tem uma tendência de substituição, sim, sempre lembrando que o preço, a proteína imediatamente mais barata abaixo do suíno é o do frango, então existe uma tendência, vamos dizer, economicamente natural da população, dado a sua renda, de uma migração para a proteína mais barata, dado que a proteína bovina ela é uma proteína bem mais cara nesse sentido. O outro é o próprio ciclo de aumento de produção, que ele é mais curto no caso de frango, no caso de aves, e ele é mais longo no caso do bovino. Então, a gente vai ter que, obviamente, monitorar, e por isso que eu digo que a gente tem que acompanhar exatamente as informações, ou seja, ela não acontece na mesma proporção. Você viu o número de redução do rebanho de suínos, uma queda maior do que houve, de fato, o aumento da importação das proteínas. Ou seja, existe sim aí um efeito substituição que a gente vai ter que monitorar e que ele, de fato, ele não é 1 para 1. E aí existe uma tendência, sim, de uma migração para o frango, dado o seu preço. E aí
isso afeta e ele vai buscar um equilíbrio dessa demanda com essa oferta, principalmente no mercado internacional. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a você. Próxima pergunta de Antônio Barreto, Itaú BBA. Bom dia, obrigado pela pergunta. Minha primeira pergunta, Lorival, se vocês podiam ajudar a gente a estimar qual que é o ganho com a abertura das plantas aí que devem estar programadas para a China. Hoje você está no limite de produção de alocação para a China das principais partes, pensando aqui em pata, coxa e sobrecoxa. Se você está no limite de alocação para a China hoje, qual que vocês imaginam que é o ganho de volume ou de percentual da receita que vocês podem ter uma vez que as plantas estiverem abertas? E qual que é o diferencial de preço entre essas partes, na média das alocações que vocês fazem hoje e o preço médio da China? Então, o que a gente quer tentar estimar aqui é qual que é o ganho com a abertura das plantas, imaginando que não tem diferença de preço daqui para frente, só para a gente ver esse efeito no mix. O Antônio, a sua pergunta é muito boa, mas eu não vou te dar, infelizmente, esse detalhe todo com o preço de cada parte e tudo mais, mas o que eu posso te dizer é que a gente está trabalhando não só para atender China, mas com o objetivo de habilitar as nossas plantas para atender toda a demanda e a demanda que puder ter dos diferentes mercados. O objetivo da companhia é, de fato, atender esses mercados, quer seja na Ásia, quer seja nas Américas. A gente teve um resultado positivo com relação a México, com relação a Chile e outros mercados. Então, o tema da habilitação e quando isso vai ocorrer é uma decisão que vai vir do governo chinês quando eles acharem adequado e quando eles entenderem que faça sentido que isso ocorra. Do nosso lado, o que nos cabe é, de fato, ter a produção adequada, atendendo a todos os requisitos do mercado internacional e, à medida que essas habilitações vierem a acontecer dos diferentes mercados, a companhia estará aí apta a ter um aumento da sua exportação e das diferentes partes para os diferentes mercados. Infelizmente, e aí você vai entender, eu não vou conseguir aqui, e é bastante estratégico, eu te dar esse nível de detalhe que você pediu, mas o que eu posso te assegurar é que a gente está bastante atento e está fazendo e atendendo a todos os requisitos para que a gente possa, de fato, estar preparado para o atendimento dos mercados. Claro, Lorival, entendo. Se eu puder fazer uma segunda pergunta, e aí pensando no volume de produção de suínos. Se a gente estiver fazendo as contas corretamente aqui, vocês cresceram bastante o volume de suínos, e aí me impressiona até a velocidade com que vocês conseguiram aumentar isso. Eu entendi a sua resposta para a pergunta da Isabela, que vocês estão sim fazendo mais investimentos para aumentar a produção, mas esse aumento de produção tão rápido que, pelas nossas contas, foi de mais de 20% no mercado internacional, de volume de vendas, com um volume mais ou menos flat no mercado doméstico, mostra que vocês aumentaram bastante, sim, no curto prazo, o volume de suínos. Isso foi tudo ganho de peso, Lorival? Como que a gente deve pensar? Como que vocês conseguiram responder tão rapidamente assim no volume de suíno? Tá, obrigado, Antônio. De fato, temos duas coisas aí que acho que são importantes. Primeiro, sim, tem uma questão de peso que foi um trabalho. Lembra que o ano passado a gente teve que fazer um movimento inverso, né? Com o fechamento de Rússia, a gente teve que diminuir, vamos chamar o que a gente chama de energia aqui dos animais, e aí tem um abatimento não num ponto ótimo, mas até um pouco de peso menor, dado o excesso de oferta que existia naquele momento e o impacto que a gente deveria ter. Então, obviamente, com essa adequação, a gente adequou o ponto ótimo de abate e o peso do animal, que obviamente nos proporciona um melhor rendimento e um volume também.
Outro fator que é sempre bom, que talvez eu tenha esquecido de mencionar anteriormente, nesse momento que a gente está com relação ao mercado internacional e mercado local, é a importância da nossa integração. Então, quando a gente tem, no caso de frango, 100% de integração e no suíno mais de 95%, 96% de integração, isso é absolutamente importante na nossa estrutura, o que nos permite, por exemplo, para atender de forma rápida, entrar eventualmente, e a gente chegou e tem feito isso, no mercado spot e comprar alguma coisa de suínos, que é muito pouco e volume muito baixo em relação ao todo, que não nos afeta de forma estrutural no nosso custo, dado o alto percentual de integração que a gente tem. Então, a gente consegue fazer esse aumento de produção que foi feito, assim, com o rendimento, aumento do rendimento do animal. 2, a gente tem a capacidade de abate, então podemos entrar e fazer essa compra no spot, sem que isso afete estruturalmente os nossos custos, porque, lembra, grande parte, a maioria dos produtos processados tem como matéria-prima o suíno. Então, diferente de qualquer empresa que não tem a integração tão robusta como a gente tem, a gente consegue fazer essa adequação e aí não ter o impacto do preço spot inteiro no custo dos nossos produtos processados. Tá claríssimo. Obrigado, Lorival. Nada. Seguimos com Lucas Ferreira, Banco JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelas perguntas e parabéns pelo resultado. O Lorival, no BRF Day do ano passado, vocês colocaram uma meta, né, do plano estratégico da companhia de chegar em 2020 com margens EBITDA em linha com a média histórica da companhia, que é por volta de 12,5, 13, se eu não estou enganado. Mesmo que a gente ajuste pelo efeito do IFRS, o resultado desse trimestre, vocês já chegaram lá. Então, o que eu quero, e você também comentou no começo que ainda vê pouco impacto do ASF no teu resultado. Então, eu queria entender, apesar do programa, por exemplo, de excelência não estar totalmente implementado, enfim, acho que ainda tem muita coisa a se fazer, se aquela meta era muito, digamos assim, não agressiva, né, conservadora, se vocês já veem a margem da companhia, digamos assim, excluindo efeitos positivos do mercado, né, que vão eventualmente acontecer, se ela já está num patamar muito mais sustentável, mais alto, e vocês podem chegar naquele objetivo de entregar margens maiores que a média antes do esperado. E a minha segunda pergunta para o Patrício. Patrício, você também deixou bem claro a questão dos efeitos da gestão comercial, no mercado internacional, mix, etc., ficou muito claro para mim. Mas se você puder comentar um pouco mais, né, nas negociações comerciais do dia a dia, mesmo talvez não vendo fluxos ainda tão fortes quanto esperado para a China China está tentando produzir mais frango também, enfim, mas quanto disso já impacta, pelo menos no sentimento do teu cliente, ele já aceita pagar um pouquinho mais para se estocar, para eventualmente se proteger de ficar sem estoque, enfim, quanto desse efeito do sentimento aí da ESF impacta as negociações comerciais no internacional e no halal? Obrigado. Obrigado, Lucas. Vou responder aqui a primeira pergunta e depois eu passo para o Patrício. Com relação aí, realmente o nosso objetivo era esse ano reverter os resultados e para o ano que vem, de fato, atingir, chegar nas metas históricas. Obviamente, e aí a busca nossa e a nossa busca intensa de o que a gente puder e o que a gente conseguir antecipar, o quanto melhor. Mas eu queria deixar muito claro que o nosso objetivo aqui e todas as decisões que a gente toma aqui com relação à consistência e um crescimento constante de rentabilidade no longo prazo.
O meu compromisso aqui é com o longo prazo, assim como o compromisso de toda a direção da companhia e da BRF. Então, eu quero deixar claro que aqui não tem nenhuma decisão extemporânea de curto prazo para antecipar esse resultado, mas sim toda decisão ela é de fato consistente com relação a esse longo prazo. Eu não diria que o que a gente estipulou para o ano que vem era conservador, mas eu acho que bastante realista à luz do cenário que a gente tinha no ano passado, das várias iniciativas que precisavam ser feitas e iniciadas. E o que a gente tem feito é que a gente tem tido absolutamente bastante sucesso na implementação de todas essas iniciativas, e não são poucas, são inúmeras delas, e obviamente, como eu disse logo no início, a gente está bastante satisfeito com os resultados que elas vêm apresentando. Mas, e por isso, inclusive, a gente ajustou aí na disciplina de execução, a gente ajustou o guidance de desalavancagem, e a gente reconhece que o quanto mais a gente trabalha para que tenha um modelo de gestão implementado, tanto nas áreas operacionais, corporativas e comerciais, uma indústria cíclica e que a gente tem, como já teve ventos contrários e podem ter os ventos a favor, o quão mais preparado e quão mais adequado a gente esteja, mais a gente consegue capturar ganhos dos ventos positivos que possam vir. Então, eu acho que dessa forma que a gente está trabalhando, com bastante humildade nesse momento, para continuar a implementação de tudo que a gente tem feito e sim tomar as decisões sem, vamos chamar empolgação aqui, mas com muita racionalidade, para que a gente possa sim aproveitar o momento que possa vir com relação a essa volatilidade e ciclo do mercado que se aproxima, né? E aí, com isso, eu vou só passar a palavra para o Patrício, e aí, se tiver depois qualquer dúvida adicional, a gente responde. Patrício, contigo. Bom dia, Lucas. Obrigado pela pergunta. Vou responder bem rápido a tua primeira parte, quanto esse sentimento positivo está influenciando nos outros mercados. A resposta é muito pouco. Porque eu visitei vários mercados e fiquei até surpreso com a pouca informação que tem os clientes de diferentes mercados, seja da África, seja até do Japão e demais, sobre a situação geral das proteínas. Sim, que tem que a BRF tinha reduzido um pouco a disponibilidade dos produtos devido às crises anteriores. Quando você reduz a produção para a Europa, ela impacta em outros cortes. Quando você não tem onde alocar o peito, e você vai fazer um alojamento a menos, você fica também sem perna, sem asa e demais. Quando você perde a Rússia, no caso do porco, tem o mesmo efeito. Então, um dos efeitos era a BRF tinha reduzido em parte a oferta. O número 2, grandes mudanças no management também, a gente perdeu muito foco. E a gente tinha colocado muito foco em mercados complexos, como era o caso da Argentina, com muitas empresas, com muita demanda de tempo e demais. E tinha avançado uma centralização das decisões no mercado internacional, fora halal, principalmente na Europa, com um time grande em Viena que tratava todo o mercado externo. O que eu mudei bem rapidamente foi criar 3 grandes times, um para a Ásia, onde temos um profissional muito bom, que é Michele, que tem muita experiência na companhia, o Lecel, que ele já está morando na Singapura, viajando muito e demais, o André Taffarello, que ele está entre o halal, fora das distribuições, e na África, América e demais, com um time da América com muita mudança, muito foco no Chile, no México e demais, e o Golfo. Então, só para estou explicando mais por trás o que tem é uma proximidade muito maior aos clientes,
um aumento de nossa oferta de produtos de maior valor agregado. Se a gente está alocando peito, seja no Oriente Médio, seja no México e outros mercados, também no Brasil, e isso dá mais disponibilidade da perna, da coxa, da sobrecoxa, perna inteira e demais. E a gente aumentou muito nosso time de pessoal desossando, cortando, calibrando, com certos investimentos muito práticos em máquinas para calibrar e desossar e demais. Então, o que tem hoje na nossa mão é uma demanda maior para a gente, primeiro porque a BRF tem um diferencial de serviço, que você compra hoje em agosto, você começa a ver os embarques durante agosto, e você recebe ele em setembro, então você consegue planejar. A indústria geral da carne, seja de frango, bovina, suína e demais, você compra e ela começa a ser embarcada 1, 2, 3 meses depois. Então é muito difícil você ter um negócio de distribuição se você não tem uma visibilidade do pipeline, como ela vai recompondo o seu estoque. E o que a gente conseguiu fazer em muito curto prazo foi acelerar produtos de valor agregado, seja mortadela, salsicha e demais, para mercados onde o valor aquisitivo é menor. E a terceira variável grande é que muitos desses mercados, tanto a África como a Ásia, consomem muito peixe. E o peixe nos últimos anos ele está escasseando, o preço está aumentando, e está fazendo que a demanda comece a migrar mais para o frango, que é a proteína que continua depois do peixe, por falar assim. Depois vem o porco, depois vem o bife. Então a gente o que fez, só para resumir, muito mais foco comercial, muita mais proximidade, por isso que eu falava quando eu apresentei sobre a proximidade nos clientes e mercados, ajudar a eles a entender o mercado deles, a tendência do consumidor para onde vai, e a gente já começar a fornecer produtos que têm mais cara do futuro que do passado. E por aí está mais ou menos a linha de trabalho. Está desenvolvendo produtos, aproveitando esse ciclo agora, de que vai ter pelo menos um par de anos, para a gente sair do ciclo com parcerias muito mais fortes, com mix de soluções muito mais práticas, onde hoje também você vê que é cada vez mais difícil agregar custo, por falar assim, quando você corta localmente, quando você importa matéria-prima, intenta porcioná-la, cortá-la e demais, é muito melhor importar o produto pronto, e por aí está nossa estratégia. Eu fiquei muito surpreso com a pouca informação que tinham muitos dos clientes no mercado internacional sobre a situação atual e, sobretudo, futura de certas proteínas. Então, a gente está só reorganizando a parte comercial, a parte de produto, inovação, para quando essa demanda comece a se materializar mais, a gente está fornecendo outro tipo de mix, com muito mais valor agregado e muito mais proximidade aos clientes, canais e mercados, consumidores. Super claro, muito obrigado. Obrigado a você. Próxima pergunta de Victor Saragiotto, Credit Suisse. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira a respeito do guidance de alavancagem, né? Enfim, tem alguns jeitos de olhar o EBITDA hoje, antes do IFRS, depois do IFRS, com recorrentes ou não recorrentes. O fato é que, dependendo de como a gente faz a continha aqui, implicitamente a gente pode chegar num EBITDA que talvez caia para os próximos trimestres. Então, eu queria que só, assim, se vocês pudessem só clarificar sobre qual métrica de EBITDA que vocês estão olhando. Essa seria a primeira pergunta. Oi, Vitor, bom dia. O EBITDA não cai, não é o que está implícito nessa métrica, tá? Até porque lembra que no quarto trimestre a gente sempre tem o impacto dos comemorativos. Mas a métrica, ela é a mesma métrica que a gente usa para chegar no 3,74, ou seja, é o mesmo EBITDA ajustado com os mesmos efeitos que isso tem. Tá ótimo. E se eu puder fazer uma outra pergunta? Tá ótimo. Se puder fazer uma outra pergunta, Lourival, a respeito de preços de processados, né? Enfim, a gente viu a empresa conseguindo repassar bastante preço no mercado doméstico, ao mesmo tempo que a gente vê o market share caindo um pouquinho, e na hora que a gente olha preços de CPE nesses últimos dias,
Tem uma outra praça que a gente vê os preços de frango, principalmente, caindo um pouquinho. Então, se você puder comentar um pouquinho como é que é a dinâmica para preços de processados no segundo semestre, eu agradeceria. E um último ponto é a respeito de um corte de custo, né, que, enfim, vocês haviam comentado, se não me engano, no Brasil Foods desde o ano passado. Se puder me lembrar, enfim, como é que está essa questão de corte de custo, quanto que a gente já vê na conta e o quanto que a gente teria para ganhar de agora em diante, eu agradeceria também. Obrigado. Tá, eu vou só passar a questão do custo, depois eu passo para o Sidney falar um pouco da questão de preço e share de processados. Com relação ao custo, Vitor, tem, como eu disse, uma série de iniciativas em andamento. Hoje a gente já está com um programa de excelência operacional, que você já conhece, a gente já falou disso, implantado em 3 pilotos, que já está concluído 100%. Obviamente o resultado disso ainda não está capturado, porque ele está recém-implementado, e a gente está desdobrando isso hoje para mais 14 unidades. Então, isso vai estar acontecendo, e lembra que isso é implementado processo a processo, etapa a etapa, ao longo de um período. Então, o objetivo nosso é que ao longo do ano que vem a gente esteja com todas as unidades implementadas e capturando este resultado. De novo, a gente aqui não quer antecipar ou correr o risco de fazer algum movimento que possa eventualmente beneficiar o curtíssimo prazo e deixar em risco o médio e longo prazo. Então, tem ainda uma captura, sim, a ser realizada. Eu diria para você que a gente capturou ainda não muito, parte pequena do que pode ter pela frente, dado o ciclo integral inteiro que isso tem em cada uma das unidades, e também o rollout disso para todas as unidades. Então, acho que ainda tem bastante coisa pela frente, e por isso que a nossa disciplina em seguir implementando e continuar com todo o modelo de gestão, ele é bastante importante para todos nós aqui, tá? Com relação ao custo, então é isso, eu vou passar aqui para o Sidney, ele te fala um pouco aí dos processados. Essa é uma equação que não ela é a cara da nossa cadeia, ela não é uma explicação simples. Então, em relação aos preços e, consequentemente, o impacto que isso tem sobre o nosso negócio, é uma equação que vai. A gente tem monitoramento dos preços do Inatura, né, JOCs e outros indicadores que mostram, e outros institutos de pesquisas que mostram isso, e ele serve para balizar preço de Natura, mas também serve para balizar a tendência de pressão de custo, tendência de composição de custo. Então, a gente tem um olhar muito no mundo do Inatura, no mundo dos grãos, no mundo do animal vivo. Então, é um monitoramento de mercado olhando muito para o custo. Por outro lado, nós temos outros institutos, como Nielsen, e aí especificamente com alguns instrumentos como Scantrack, que mede não só preço, e aí a gente mede versus o preço versus a relatividade com os nossos principais concorrentes, como mede também giro, né, o tamanho do efeito da elasticidade desse processo. Então a gente mede com institutos como o Nielsen, entre outros, relatividade e elasticidade, e aí monitoramos o quanto que é o ponto ideal. E ainda temos outros institutos como LCA, o Kantar, que medem efeito futuro, a elasticidade ou efeito substituição dos nossos produtos. Então, é uma equação que imputa diferentes dados para que a gente possa ter a melhor decisão em função do nosso negócio. Cenário para frente, a gente tem monitorado, a gente está num patamar de preço que a gente entende que, em função desses fatores todos, é o que a gente pode buscar. Pequenas oscilações acontecem, em alguns momentos a carcaça sobe, o frango cai, mais a asa cai mais, o peito sobe mais em função
das demandas do mercado, mas nesse momento o ponto de preço que nós entendemos é esse o ideal que nós temos. Agora, pela frente, como o Lorival disse, nós temos algumas coisas que devem impactar o mercado no segundo semestre, como principalmente custo de grãos, né, em função do relatório que vai ser anunciado pelos Estados Unidos sobre safra. Isso vai impactar diretamente o mercado brasileiro, dependendo das notícias que vierem, assim como também o efeito China, que ainda chegou timidamente no Brasil. Então, nós estamos com toda esse algoritmo de informações e mais as tendências, essas duas principais tendências, nós estamos monitorando. Assim que tiver algum tipo de espaço, sim, consideramos que esse custo pode afetar nossa rentabilidade e, eventualmente, fazer algum estudo maior de repasse de preço. Mas, por enquanto, o patamar de preço que nós temos hoje é o que nós estamos trabalhando como ideal para o nosso momento agora. Super claro, pessoal. Obrigado e parabéns novamente pelos resultados. Obrigado, Vitor. Próxima pergunta de João Soares, Citibank. Bom dia a todos, parabéns aí pelos resultados, acho que vocês já ouviram algumas vezes isso hoje. Eu tenho uma pergunta mais em relação a marketing. Você já tem sinalizado desde o primeiro TRI que ia ter um foco incremental em marketing, o Sidney até mencionou aí algumas campanhas que vocês fizeram ao longo do ano. Só queria entender, assim, se vocês pudessem dar quantificar um pouco quanto que você tem traduzido em melhora de mix, ou quanto que vocês têm visto de share das marcas, e também se vocês pudessem dar algum exemplo de inovação que vocês têm feito aí para tentar acelerar o trade-up. É isso aí. Tá ok, obrigado, João. Eu vou passar de novo aqui para o Sidney, e aí ele já menciona de alguns lançamentos que a gente já fez também. Os efeitos, obrigado pela pergunta. Os efeitos dos investimentos são feitos, a correlação de investimento em marca, a construção de valor agregado às marcas, versus um momento onde você tem uma correção de preços, elas não são ideais. A gente tem que acreditar nos indicadores de NPS que nós temos, que falam com os nossos consumidores. As nossas campanhas estão muito bem avaliados pelos NPS, superior a 8%, que é superior a 8 pontos, que é superior à média histórica que nós temos nas campanhas anteriores. Então, assim, as campanhas, elas não só agregam valor, mas principalmente elas posicionam as marcas no segmento onde a gente quer que elas operem. Olhando então, eu não consigo fazer uma correlação imediata, até porque a gente teve um período agora recente com um forte impacto de custo e repasse de preço, então isso pode distorcer qualquer avaliação que eu faça agora. Vamos esperar um pouco mais, talvez na próxima divulgação a gente consiga te dar dados mais específicos sobre isso. Em relação à inovação, a gente vem trabalhando, o nosso pipeline é um processo também que não é imediato, então a gente vem trabalhando com um pipeline bastante robusto para o segundo semestre e para o próximo ano. Trouxemos agora algumas inovações, a Mini Salsicha Ouro, trouxemos, que é uma inovação porque ele traz dentro de um modelo muito mais de acompanhamento de aperitivo do que propriamente consumo imediato. Então a gente está entrando num segmento que a gente acha bastante atrativo e que pode nos ajudar com tamanho de mercado e market share. Trouxemos também o hambúrguer de frango, que é um caminho, principalmente no cenário como nós temos de preços altos de bovinos, uma alternativa muito interessante aos consumidores. E aí a gente trouxemos também a Qualivita, a gente, como comentamos no último trimestre, rompemos o processo com a Becel, rompemos, na verdade, a Becel tem um novo parceiro no mercado e nos comunicou que não continuaria com a gente fez um lançamento com Qualivita, bem sucedido, onde a gente avançou bastante a nossa participação, praticamente recuperando o market share que nós tínhamos juntando Qualivita e zero lactose. Então, temos aí algumas inovações, mas eu diria que o pipeline
para frente está bastante robusto e acredito que nós vamos ter cada vez mais boas notícias em relação à inovação. Lembrando que em 2023, nossa meta é chegar a 10% de receita oriunda de inovação e isso nós estamos firmemente comprometidos. Perfeito, muito claro. Obrigado, Sidney. Obrigado, Lorival. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Lorival Luz para as considerações finais. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos e queria só pedir desculpas. Tem alguns nomes que estavam na lista ainda de perguntas, mas só dado ao avançado da hora, a gente vai estar entrando em contato com as pessoas que infelizmente a gente não conseguiu responder as perguntas aqui. O time de RI vai estar falando com eles. Eu queria aproveitar esse momento aqui para, de fato, agradecer a toda a companhia, agradecer ao nosso conselho de administração, que tem um total alinhamento hoje com a companhia e com as diretrizes que estão sendo implementadas. Eu acho que sem esse apoio integral que nós temos em todas as esferas e principalmente do nosso conselho, seria absolutamente fundamental para que a gente siga nessa jornada, siga nesse caminho, com essa estratégia, esse posicionamento de tomar as decisões visando o longo prazo da companhia. E também, de novo, reforçar aqui para todos que essa jornada é uma jornada longa. Nós estamos em fase de implementação de muitas atividades, etapas, modelo de gestão, e é um comportamento que a gente quer que prevaleça dentro da companhia para fortalecer cada vez mais a cultura de reconhecer a essência da nossa companhia e o legado que a gente tem dessa empresa e dessas marcas que são as mais admiradas no setor. Então, eu queria agradecer a todos, de novo, por esse resultado que a gente está apresentando e encerrar aqui o call de resultados. Obrigado a todos, uma boa tarde. A teleconferência da BRF SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.